A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Bora aprender, mulher! Tá fazendo o que aí parada? Bora, te levanta. Vamos aprender mais um conteúdo que pode fazer com que a gente realmente tenha um despertar e a nossa história de vida possa mudar. Então, dentro ainda do contexto, trabalhando o nosso ambiente privado, aquilo que está em nós, dentro de nós, que muitas vezes nós não sabemos identificar, nós não sabemos entender, nós não conseguimos processar todas essas coisas. A gente vai trazer mais alguns pontos que às vezes sugam a nossa energia, que foram construídos hábitos ruins, que às vezes interrompe o fluxo da nossa vida e a gente fica parado, estagnado em algum lugar que nem mesmo a gente sabe. Então, andando já, processando os nossos conhecimentos, porque como eu costumo falar, aprender muda comportamento. Então, vamos lá. O primeiro item da lista de hoje é pensar demais. E, lamentavelmente, é uma das coisas que tem muito acontecido nessa geração, nesta estação. Pessoas que têm estado numa condição de pensar demais, com pensamento acelerado, onde elas não conseguem verdadeiramente ter o manejo do pensamento, ter esse entendimento como funcionam as questões do processamento do pensamento. E aí um pensamento atropela o outro, um pensamento atropela o outro, e isso vai seguindo dia após dia, semana após semana. Pensa numa vida construída dentro dessa condição, dentro desse contexto. Deus não tem isso para você e nem para mim. E já aproveitando, falando no Senhor, o nosso tema base desta jornada da vida está aqui. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trabalhando dentro desse contexto, em nenhum momento, quando Deus pensa no homem, Ele produz, Ele faz, Ele gera esse homem, para que esse homem viva numa condição de um pensamento acelerado, pensando demais, tentando, não se encontrando mentalmente nele mesmo, porque os pensamentos não permitem que ele tenha uma consciência do tempo que ele vive, do que ele precisa fazer, de como ele precisa lidar. Então, se você realmente é uma pessoa que tem se visto nessa condição, talvez seja o momento de você começar a pensar em procurar ajuda, porque se verdadeiramente você está nessa condição, ou está passando por algum processo de síndrome do pensamento acelerado, você vai precisar de uma ajuda profissional. Outro item, tá, que nós costumamos encontrar, muito comum nas pessoas, que não é muito citado, mas também acontece com muita frequência, é dúvida das ações. Quando as pessoas elas têm problema com autoconfiança, ou quando elas têm algum tipo de problema que elas, dentro da história de vida dela, na trajetória de vida dessa mulher, ela começa a desconfiar dela mesma, no sentido que ela constrói uma linha de pensamento que ela desconfia, ela não tem autoconfiança. Então ela desconfia dela mesma, ela começa a se sentir uma mulher que ela é incapaz, que ela não tem condições de fazer, e tudo que ela faz, ela não consegue celebrar, ela não consegue se ver como parte daquela construção,
Porque na cabeça dela, o que está aqui é a dúvida das ações. Então, mesmo que essa mulher ela consiga realizar qualquer tarefa, qualquer atividade, ela duvida dela mesma. E por ela duvidar dela mesma, qualquer ação que ela execute, ela vai duvidar. Então ela começa a não dar crédito para ela começa a dar crédito para terceiros, dar crédito para outros, ela começa a dizer que foi o universo que conspirou a favor, porque do mesma forma que tem aquela pessoa onde ela tem aquele entendimento equivocado, aquela ideia, meu Deus, parece que o universo conspira contra mim, tem aquela também que tem esse pensamento. Parece que o universo conspira a favor do outro. Sempre a favor do outro, nunca a favor dela. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender nesse processo é, em primeiro lugar, a partir de um entendimento de uma mente renovada em Deus, de uma mente renovada no Senhor, entender que a nossa primeira confiança ela tem que estar em Deus. E logo depois da nossa confiança, da nossa certeza, da nossa convicção naquele que tem nos amado primeiro, a gente vem e começa a depositar a confiança em nós mesmos, porque nós precisamos entender a vida a partir desses princípios. Se eu não consigo confiar nas minhas próprias ações, se eu não sou uma mulher que consigo estar de bem comigo mesmo, se eu não consigo estar numa condição onde aquilo que eu realizo, eu posso sim reforçar, eu posso sim dizer que em algum momento eu contribuí, eu posso sim dizer que eu fiz a minha parte, e isso automaticamente me dá condições de acreditar que eu sou capaz, e com isso eu consigo celebrar as vitórias que Deus tem entregado na minha vida e na minha história e dentro das minhas construções. Eu começo a mudar o pensamento. Eu não olho mais agora a partir de que eu duvido das minhas ações, mas eu começo a ter um pensamento que eu sou capaz sim, porque quem me capacita é o Senhor. Ele é Senhor e Ele faz com que eu tenha condições sim de estar realizando essa atividade, seja qualquer atividade que você esteja realizando, mas que para esse momento, para esse tempo, Ele colocou nas minhas mãos. E aí eu vou lá, realizo e faço. E aí o que acontece? Então, a parte dele Ele fez, a minha parte eu fiz, não há nenhum problema em você celebrar, em você se auto-reforçar, e você olhar para você e dizer assim, você é capaz, porque você é capaz. Outro item que a gente pode, também é uma coisa muito comum que acontece, é perder o foco. É muito comum, gente. Por exemplo, eu vou dar abrindo um parêntese para mim, falar um pouquinho da minha história de vida. Quando eu era mais jovem, eu não tinha noção de nada. E a gente até brinca às vezes, mas é realidade, é verdade. Por exemplo, eu não tinha critérios para nada. Eu não tinha critérios para arrumar um namorado. Eu não tive critérios para ter um casamento. Eu não tive critérios para ter uma outra condição. Eu não tinha critérios para a minha profissão. Hoje eu vejo que Deus foi muito fiel. Eu vejo a mão de Deus na minha vida. Se eu cheguei até aqui, aonde eu estou, fazendo o que eu estou, foi direto a mão de Deus na minha vida. Porque Ele cuida de mim, assim como Ele cuida de você. Mas eu não tinha critério, eu não tinha noção. Você sabe o que é uma pessoa sem noção? E hoje eu vejo essa geração tão antenada, tão atenta, tão conhecedora, tão acessando tantas informações e tantos níveis de conhecimento, que eu fico assim maravilhada. Mas na nossa época, eu não sei quantos anos você tem quando você está aqui nesse momento, desfrutando desse tempo com a gente, mas se você for da minha época, você sabe que a nossa época tudo era muito difícil. Eu vim pegar no computador, já era casada, eu já tinha quase 30 anos, foi quando eu comecei a pegar
quando eu tive a primeira vez um computador na minha frente. Então, assim, e nossa, era a cena como se eu tivesse, assim, descoberto o fogo. Foi, assim, maravilhoso, né? Ter descoberto, nossa, esse novo mundo. Hoje em dia, é muito comum acontecer eu estar aqui me batendo, horas, me batendo. Aí eu chamo meu filho. Aí eu chamo ele e digo, menino, Davi, vem aqui. Gente, eu não estou... Até brincadeira parece, mas não é. Ele vem, o que é, mãe? Eu digo, isso aqui. Ele faz desse jeito. Resolvido. Eu fico, meu Deus do céu, né? Porque a gente ainda está no caminho da tecnologia, a gente está no caminho, a gente está aprendendo, mas a gente ainda precisa de uma longa caminhada para poder realmente entender. Então, naquele tempo não tinha objetivo. É muito ruim quando a gente independente da sua idade, quando a gente não tem um objetivo de vida. Agora, uma coisa eu sempre tive muito forte dentro de mim. Eu sempre soube que eu gostaria de ser educadora, porque a minha veia latente sempre foi educação. E eu também sempre, já maiorzinha, eu também tinha um sonho de ser psicóloga. No meio da minha trajetória, esse sonho meio que ele não chegou a ser abortado, mas eu acredito que ele foi talvez interrompido, talvez ele ficou ali esquecido. E até o tempo que o Deus me chamou, eu disse, não, você já ensinar, você sabe, então você vai ter que aprender os processos do homem, né? Os processos mentais, o desenvolvimento humano. E aí a gente entrou nessa jornada, da qual eu realmente sou extremamente grata ao Senhor. Mas naquela época eu não tinha objetivo, assim, outros objetivos, como hoje eu vejo jovens, muitos jovens com objetivos assim tão claros, tão estabelecidos, e essa falta de um objetivo claro, definido, um objetivo realmente assim com muita clareza na nossa mente, faz com que a gente perca o foco muito fácil. E às vezes ainda me vejo meio que perdida em algumas situações, quando eu entro em alguma situação que eu percebo que não tem um objetivo claro. Você pode fazer essa observação na sua vida. Rapidamente você perde o foco, porque você não tem uma meta real, você não tem algo concreto ali estabelecido, porque na realidade, quando a gente fala de meta ela precisa estar no papel. Meta, ela precisa estar aqui, olha, orquestrada, arrumada, com início, meio e fim. Ela precisa ter uma data para começar, ela precisa ter uma data para terminar, ela precisa ter um olhar voltado dentro de um esquema delimitado. Então, dentro desse esquema aqui que eu vou delimitar, eu estabeleço as minhas metas. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu realmente não tinha esse entendimento. E acontecia que às vezes essa falta de objetivo me fazia perder o foco muito rápido. Porque uma coisa eu posso afirmar, quando você tem um objetivo real, concreto, um objetivo claro, é mais difícil você perder o foco. Porque mesmo quando você quer sair da linha daquele objetivo, quer perder esse foco, o teu projeto, o teu propósito, o teu objetivo, ele fala mais forte, faz com que você retome. Diferentemente, quando você não tem essa clareza, perde o foco de uma maneira muito rápida. Obviamente que a gente não está falando aqui de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, como déficit de atenção, por exemplo. Claro e evidentemente que as pessoas que têm um problema, algum tipo de transtorno ligado à atenção, elas vão perder o foco, mas isso já é uma outra situação que não cabe nós explorarmos aqui. Nós estamos falando de situações diárias da vida que podem estar interrompendo o nosso fluxo interno, fazendo com que a gente não responda a algumas situações da vida como nós deveríamos responder. Então, para situações corriqueiras, diárias, naturais, nós estamos tratando, fora parte essa questão de algum tipo de transtorno. Então, dentro da minha experiência, eu pude perceber justamente isso.
perdia o foco muito fácil, pela clareza de um objetivo realmente claro, real, é aquilo que eu quero, concretizado, dentro de um plano de meta, de oração, de intervenção, na presença do Senhor, até que aquilo fosse concluído. Então, aí a gente fica sem essa clareza mental e a gente foca aqui, aí eu foco aqui. Aí, de repente, o nosso foco ele vai para uma outra área, para uma outra situação, para uma outra questão, e a gente sempre fica mudando de pensamento, fica sempre mudando de plano, fica sempre alterando. É como se a gente não conseguisse realmente concluir os processos, tá? Então mudar é ruim? Não, mudar é bom. Não é ruim mudar, mas não concluir os processos é ruim, porque todos os processos, eles precisam ser concluídos, porque senão a gente dá uma mensagem para nossa mente, tipo assim, eu não consigo concluir nenhum processo, eu não consigo finalizar nenhuma etapa na minha vida. Todas as etapas que eu inicio, elas são interrompidas no meio, elas são interrompidas durante a caminhada e eu não consigo. Então é a forma como a nossa mente tem feito essa leitura, tem feito essa interpretação que vai fazer com que a gente esteja ou não num círculo vicioso. De repente, não concluir o processo pode dar esse estímulo. Ela não conclui mesmo, não vai fazer, então não vai adiantar nada. Vamos continuar sempre no meio do caminho. Não. É bom, é saudável. Por isso que antes da gente entrar em alguma caminhada, em um processo, ou fazer alguma coisa, o ideal é que a gente avalie. É bom quando a gente consegue avaliar e ver quanto tempo tem esse projeto, quanto tempo tem esse planejamento, eu vou ter disponibilidade, eu tenho esse tempo suficiente, eu vou conseguir fazer dessa forma. Lembra até uma questão minha, eu faço uma especialização, eu já entrei em 3 turmas diferentes porque eu ainda não consegui finalizar. É um processo na minha vida que eu preciso realmente parar, né? Já comecei, eu já iniciei, então eu vou ter que finalizar. Eu já reingressei 3 vezes e eu vou ter que, em algum momento agora, nesse tempo, vou ter que respirar fundo e dizer, Ruth, você precisa finalizar esse processo. Aí eu, sim senhora. Por quê? Porque senão eu vou trazer isso, mais um processo que não tem um objetivo, não tem uma linha de início, meio e fim. Isso não é saudável. E aí vamos lá. Outra coisa, a dúvida das ações, ela é muito próxima à questão de você não acreditar que você merece. Então, essa falta de merecimento, às vezes, que é gerado em nós. A gente tem essa ideia de que quando a gente tem a ideia equivocada, quando a coisa é ruim é sempre comigo, quando a coisa é boa, a gente costuma dizer, meu Deus, nem acredito. Mas pode acreditar, Deus é Senhor do impossível, Ele faz coisas impossíveis na nossa direção, porque Ele é Deus. Então, assim, que a gente possa olhar para nós com essa ideia de que alguma coisa a gente fez de bom, alguma coisa a gente realmente, se a gente está recebendo mérito, se a gente está recebendo essa faixa, essa medalha, esse crédito, eu estou falando no nível terra, eu estou falando no nível da nossa responsabilidade, não tem nenhum problema você se sentir merecedora da sua caminhada, do seu esforço. Isso não é ruim, isso é bom. Isso não pode subir a nossa cabeça de dizer assim, eu sou melhor do que todo mundo. Não é melhor. Irmã, a senhora não é melhor, eu não sou. Cada uma de nós temos as nossas próprias características, qualidades, defeitos e tudo bem. E a vida que segue, porque nós entendemos que nós estamos aqui por algo maior, por um propósito que Deus tem nos chamado para fazer a diferença na vida, principalmente na vida de outros. Outra coisa que tem aqui isso aqui é bem legal, fuga da realidade, né? Então,
Às vezes, a gente, por não querer entender, por não querer aceitar, inclusive eu até vi um filme, esses dias eu vi um filme, até aconselho para vocês, O Milagre, é um filme de real, é uma história real, um fato real, e era uma aldeia, não tinha, ninguém estudou ali, aí de repente chega um professor ali, e monta uma escola, começa a ensinar as pessoas, e era um senhor que era como se fosse o líder daquela aldeia, e aquele senhor, ele tinha vários filhos, e um deles era deficiente, e a cultura deles, quem escolhia a esposa deles, dos filhos, era a mãe. Então a mãe com outras mulheres seguiam para outras aldeias, e escolhiam as esposas, e normalmente vinham esposas que não eram assim esteticamente belas, elas sempre vinham com alguma coisa, ou os dentes eram estragados, ou era vesga, ou era muito grande, né? Então assim, e aí o que acontece? Dentro desse contexto, aí um irmão começava a brincar com o outro em relação à esposa, sendo que o pai dele, todos casaram, e esse filho que era deficiente, ele começou a aprender a ler. Ele tinha um comportamento um pouco assim, bruto, ele era grotesco, as crianças da aldeia, elas ficavam em cima dele, ele se irritava, botava para correr, não queria tomar banho, ele não conseguia falar direito. E dentro desse contexto, quando a escola inicia, o professor começou a ficar amigo, próximo, começou a ensinar ele a ler. E aí a escola passou por uma revolução. E o pai dele, em algum momento que foi na cidade, ele salvou a vida de um homem de ser assassinado. E esse homem tinha uma única filha, e essa filha ela foi oferecida ao filho dele. Ele disse: não, mas eu só tenho um filho deficiente. Ele disse: não tem problema, minha única filha será esposa do seu filho, independente da condição dele. E aí o que acontece? Ela casou com ele, né, na condição assim, muito difícil, porque ele ainda era muito comprometido, sendo que essa esposa que casou com esse rapaz, que ele tinha deficiência, ela era linda. Todas as características que todos pediram das esposas deles, dos outros irmãos, essa reunia. Ela tinha dentes perfeitos, ela tinha uma estética visual bonita, olhos azuis, cabelos sedosos, assim, um corpo bem torneado. E aí ela casa com ele. Quando ela casa com ele, ela começa a se desesperar. E a mãe lá, que era a matriarca daquela aldeia, disse assim: esse é o seu destino, é o seu propósito, você não pode fugir, é esse propósito que você tem que cumprir. E a própria matriarca, ela começou a chorar muito quando ela viu a beleza da moça, quando ela casou com um rapaz que ainda estava todo sujo. No dia do casamento, claro, ficou tudo bacana, ficou todo limpinho. E aí ela começou a ser desmerecida pelas outras esposas dos outros irmãos dele, começavam a falar dela, começavam a xingar ela. E ela chegou com a matriarca em algum momento, ela disse: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou desesperada, eu não aguento mais. Ela disse: você aguenta, você vai conseguir vencer, você vai sim cumprir o seu propósito. Tentou fugir várias vezes dessa realidade. E aí o que acontece? Em algum momento da história, ela não aguenta mais, eles vão embora da aldeia. Vou finalizar, senão vai dar 3 horas de vídeo. Eles voltam 7 anos depois. Eles vêm com um menino já grandinho, uma faixa de 6 anos, e ela com outro filho no colo, ele todo transformado.
Ele começou o processo de reestruturação, ficou praticamente bom. Todos os defeitos que ele tinha, todos, eles praticamente foram sanados, ele teve uma transformação assim incrível. Já veio penteado, arrumado, limpo, uma família assim linda. E aí no final do filme eles falam, né, que eles vivem eu não sei, eu não vi que ano foi feito esse filme, mas que até o ano que foi realizado esse filme eles viviam ainda juntos, né? E apareceu a foto dos dois já velhinhos, já de bem idade avançada. O que eu quero trazer? Que no primeiro momento ela quis fugir da realidade dela, porque não é fácil. Porque eu trago a realidade que eu vi nesse filme? Porque às vezes a gente imagina que a nossa realidade é pior de todas as outras realidades, mas não é. É difícil, é. A gente não está aqui para negar a dor, para negar a dificuldade, para negar aquilo que a gente realmente está vivendo. A gente está aqui para olhar não a partir do problema, mas aonde nós podemos buscar soluções. E dentro desse contexto, fugir da realidade não vai solucionar. E eu vou dizer por quê. Quanto tempo você acha que você vai conseguir viver fugindo? Quanto tempo você acha que você vai conseguir viver fugindo da tua realidade? Então, assim, naquele momento, quando a gente traz esse filme para fazer uma análise muito breve dele, a realidade dela de vida, a projeção de vida dela jovem seria a pior possível. Mas ela foi lá, foi embora, talvez tenha procurado ajuda, com certeza procurou ajuda, procurou meios para que ele pudesse responder toda aquela demanda. Ele vivia num vilarejo onde não tinha nada, não tinha nem escola, imagina posto de saúde ou médico, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente quer fugir da nossa realidade, mas não é o caminho certo. É entender que apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar da luta, apesar de tudo que você hoje pode estar vivendo, você tem que entender que Deus é com você. E fugir não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, muitos caminhos de fuga nos deixam em ciclos viciosos, a gente fica rodando, sempre caindo no mesmo lugar. Então, que você possa ter um olhar voltado realmente para a solução, para a resolução, o que você pode fazer hoje, que vai fazer diferença na sua vida. Não simplesmente fugir, porque fuga nunca foi solução para nada. É independente. Eu estou falando de situações da vida, não estou falando de situações de perigo, que você está aqui no perigo e você tem a condição de fugir, você não pode. Você está diante de uma onça e você está num lugar onde você pode subir rápido e ela não ir atrás de você, ficar seguro, beleza, você tem que realmente fugir. Eu estou falando de vida real, de vida diária, de coisas cotidianas que nós passamos na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa, eu acho que a gente já até falou sobre isso, a questão da cobrança. Acho que em outro vídeo eu falei, mas só vou pontuar que é realmente uma coisa muito danosa, é muito difícil. Não vale a pena a gente viver uma condição onde a gente realmente venha se cobrando todo o tempo, e se cobra de uma maneira que a gente não consegue verdadeiramente ter descanso, porque o peso da cobrança ele é muito alto. É muito alto o peso da cobrança. Para esse momento, eu trouxe uma atividade também. Dentro desse contexto, o que você pode fazer? Uma folha, 4 lacunas, você faz 4 quadrados, ou então pode ser seguido como você quiser. Então, essa atividade, você vai identificar 4 elementos nesse seu processo. O primeiro é o que abandonar. O que você precisa abandonar? Deixa ir, abre mão, não vale a pena.
O que for para ir, deixa aí, não prende. Abandona, vai, deixa aí. O segundo, o que você precisa manter, né? Então, se aqueles comportamentos disfuncionais, ruins, se aquele monte de pensamento acelerado, aquele monte de atitudes, às vezes grosseira, deixa aí, não mantém, vai, deixa aí, abandona. E aí dentro dessa tua estrutura de vida hoje, o que é que você precisa manter? Qual é a mulher que você precisa manter dentro de você? Essa mulher sábia, essa mulher meiga, essa mulher companheira, essa mulher que sabe não somente olhar os problemas, essa mulher que só olha os problemas, essa mulher rixosa, abandona, deixa aí. Traz para você, mantém essa mulher que sabe olhar, além dos problemas, saber que existe um Deus que Ele trabalha com soluções. Outra coisa, o que você pode, dentro dessa tua caminhada, dessa tua jornada, aperfeiçoar, melhorar? É um curso, é uma nova fonte de renda, é uma nova perspectiva, é um novo sonho, é um novo objetivo, é uma nova construção. O que você precisa fazer agora, nesse momento, que você hoje, olhando para a tua vida, você vê que você precisa melhorar, que você precisa aperfeiçoar? E o último é o que você precisa adquirir para que isso possa ser uma realidade. Qual é a tua conquista? Óbvio que quando a gente fala de conquista, cada um tem uma realidade. Eu não posso hoje querer conquistar uma coisa que para mim pode ser uma realidade daqui a 1 ou 2 anos. Então tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou montando, todo esse esquema aqui de abandonar, manter, aperfeiçoar ou adquirir, é um processo que ele vai sendo construído ao longo da nossa vida. Então faça sua lista de atividades. O que é que você precisa deixar ir, irmã? Não se pegue, deixa aí. O que é que você precisa manter? Aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é funcional, vai lá. O que é que você precisa aperfeiçoar, melhorar? O que é que você precisa adquirir, conquistar para ser uma mulher cada dia mais usada na presença do Senhor, para ser uma mulher que possa verdadeiramente deixar um legado na terra, que possa, através da tua história, muitas mulheres serem alcançadas e, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Que você possa fazer essa atividade dentro de uma consciência da realidade. Às vezes, a falta de consciência, ela nos faz, quando a gente faz uma atividade, não trabalhar dentro da realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta, um exemplo, ciúme, inveja, qualquer coisa assim. Aí deixa aí. Não, eu nem sou. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, vai lá, trabalha dentro da tua realidade, faz uma autoanálise, te analisa, te avalia, vê o que você precisa abandonar, comportamentos ruins, falas ruins, não libere coisas que você não quer ver florescer, crescer na sua vida. Então, abandona, mantém aquilo que precisa, vai lá, aperfeiçoa aquilo que você realmente vê que precisa ser aperfeiçoado e adquire aquilo que você precisa. Talvez aquele comportamento que você nunca conseguiu instalar seja o momento de você começar a pensar, como por exemplo, ler a Bíblia todos os dias, ter uma vida de comunhão com o Senhor, de oração. Seria muito legal se nós pudéssemos fazer essa atividade olhando a nossa vida com Deus. Por exemplo, o que eu preciso abandonar? Eu preciso abandonar uma vida longe da presença, longe da palavra, longe da oração. O que eu preciso manter? Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. O que eu preciso aperfeiçoar? A minha dedicação ao conhecimento da palavra. O que eu preciso adquirir? Mais conhecimento, mais relacionamento com o Senhor. Porque com certeza, no final das contas, Deus, Ele precisa e Ele deve ser glorificado, porque Ele é bom
e a sua bondade, a sua misericórdia é a causa de nós estarmos aqui e não sermos consumidos. Que Deus abençoe linda e ricamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.